Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, sexta parte da Parashá Korach, Bamidbar, número capítulo 17, a partir do versículo 25. Disse o Eterno a Moshe: devolve o cajado de Arão que floresceu diante da arca sagrada, para que esteja guardado ali. Será um sinal para qualquer revoltado contra o sacerdócio de Arão. Assim irá iluminar suas reclamações contra mim, e eles não irão mais ter margem para errar e depois morrer com seu pecado. E Moshe fez assim como o Eterno ordenou a ele. Então, dentro do santuário, está lá uma das coisas que estão lá, é o cajado de Arão. Milagroso. Que a princípio estaria até hoje, onde está escondido, estaria até hoje com aqueles milagres ali de flores e folhas, flores, brotos e fruta. Eu não vi escrito, é um sentimento meu que uma coisa milagrosa assim que surgiu, como aquilo tem que estar ali para testemunhar. Então deve ter ficado igual como foi naquele momento, para continuar testemunhando. Que o cajado de Arão é um ser milagroso, mostrando que o dele é, e o dos outros não foi. Tão milagroso assim. O dos outros não floresceu. Depois disso disseram os filhos de Israel a Moshe: todos nós estamos morrendo pela fúria divina. São dos nossos que foram mortos a fio de espada no pecado do bezerro de ouro. São dos nossos que a terra engoliu nessa revolta de Korach. Somos dos nossos que morrem no fogo e nas mortes súbitas. Todo aquele que se aproxima da morada do Eterno vai acabar morrendo por sua extrema exigência. Será que nós vamos todos morrer, então? A forma simples de entender é o seguinte: não tem quem cuide que a pessoa não entre sem querer um passo adiante dentro do tabernáculo e aplicar a morte súbita. Não tinha nenhum sinal ali. Até no templo tinha um sinal ali, mostrando em alguns lugares onde que não pode mais chegar, mas ainda não é uma coisa tão intensa, não tem ali uma cerca, uma placa. Então eles estavam se queixando, estavam pedindo uma maneira de se proteger. Tinham medo de entrar no tabernáculo. Ficou um temor de Deus tão grande que não tinham mais coragem de se aproximar. Então disse o Eterno a Aaron: tu e seus filhos, junto com a família de Kehat, teus parentes levitas, estão encarregados de administrar a guarda do templo. Como assim? Os Kohanim devem advertir os levitas de não entrar onde os levitas não podem entrar. E os levitas, onde a família de Kehat administra também as outras duas famílias, de Gershon e Merari, devem montar uma guarda que não vai deixar os israelitas entrar onde não devem entrar. E assim, se tiver algum erro, o pecado está na cabeça de vocês, Kohanim e Levim, que entendem, que conhecem as regras. Também os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, aproxime para te acompanharem, te servirem, te ajudarem, junto com os teus filhos, diante da tenda da comunhão. Eles deverão guardar a guarda da tua função, a guarda da função de todo o tabernáculo. Somente os levitas para os instrumentos sagrados e para o altar não podem se aproximar, para que não vão morrer com a morte súbita. Que como o pecado está dividido, não morrerão então com isso vão viver tanto vocês quanto eles, por cuidarem as leis e advertir os demais. E repete aqui: vão te acompanhar, vão cuidar a guarda da tenda, para tudo que é necessário servir, eles vão ajudar. E um estranho não pode se aproximar para fazer esses serviços. Eu adverto vocês estão, se entrar um israelita para fazer um serviço de sacerdote, quem é culpado? Os Kohanim que deixaram. Eles realmente eram exigentes, tinham um requinte de rigor, requinte de caprichos, em não deixar ninguém israelita fazer nenhuma função, não chegar nem perto das funções do sacerdócio. E repete aqui: cuidem as coisas sagradas e o altar, para que não haja mais ira sobre os filhos de Israel. E eu vou
separar os vossos irmãos levitas do meio dos filhos de Israel. Estão dados para vocês um presente diante de Deus para servir. Deus diz, na verdade. A linguagem está um pouco difícil de entender. É um presente dado a vocês, inclusive todos diante de Deus, diante de Hashem, para servir o que for necessário na tenda da comunhão, naquilo que lhes é permitido. Mas tu e teus filhos têm que cuidar o sacerdócio, que somente vocês irão fazer qualquer coisa ligada ao altar, qualquer função feita dentro da cortina interna, e vocês vão servir a Deus. Esse serviço é um presente que Deus está lhes dando. E o estranho que se aproximar irá morrer na mão de Deus. E disse o Eterno a Aaron: eis que eu estou te dando com alegria cuidar os direitos, na verdade. O direito que também exige cuidados de receber as doações, os dízimos de todas as seleções doadas, santificadas, consagradas pelos filhos de Israel a Deus. E Deus dedicou tudo que o judeu queira dar para Deus, ele vai dar. Deus diz: dá para o Cohen. Ele me representa na recepção de objetos materiais e bens financeiros. Dei para vocês. Isso aqui é uma grandeza que vocês vão ter para ti e para teus filhos eternamente. Uma questão hereditária remida. Só que é chamado cuidado porque as doações tem que explorá-las em estado de pureza. Não pode comer uma doação, dízimo agrícola, por exemplo, se ele não está em estado de pureza. Então eles estão, na verdade, amarrados para sempre estarem no estado de pureza extrema, que não é fácil para quem conhece as leis da Torá oral sobre isso. E aqui chega e diz: estes serão a tua parte, a tua porção das oferendas santificadas, que depois que se queima no fogo a parte queimada, todas as oferendas de paz, todas as oblações restantes que não foram queimadas, oferendas de expiação e de culpa que estão me oferecendo, é uma carne de alta santidade, mas pertencerá a ti e aos teus filhos. Inclusive, aqui o Rashi interpreta uma palavra aqui adicional: se um convertido acaba falecendo antes de ter filhos, depois da conversão, então ele não tem herdeiros. A herança vaga fica para os Kohanim. Quais Kohanim? Aqueles que estão servindo naquele plantão. Quer dizer, é uma questão de providência divina, como falamos no Yom de hoje. Acabou que aquilo pertence a eles. Quando não tem herdeiros, então eles voltam para Deus e ele dedica para os Kohanim. São 24 doações que os Kohanim, 24 tipos de benefícios que eles têm. Só que essas oferendas de Deus têm que ser consumidas na área sagrada, dentro do templo. Somente todo macho apenas comerá ele é santificado, ele será para ti. Então isso aqui não vai para a casa do Cohen e não é comida por sua esposa e seus criados. Machos, Kohanim dentro do templo. E este será para você a doação que elevam os filhos de Israel, que eu dei para ti, para teus filhos, suas filhas, junto contigo, uma lei eterna, lei remida. Toda pessoa em estado de pureza, apenas tem que ter o estado de pureza, e impuros não poderá comer. Então isso aqui inclui sua esposa, que foi filha de um israelita, mas se ela casou com o Cohen, agora é dependente dele. Então todos os dependentes do Cohen podem comer doações agrícolas. Aqui é o que ele diz: todo objeto, toda parte seleta do azeite, toda parte seleta do vinho, toda parte seleta do cereal, aquela parte inicial, primícia, que era para Deus, eu estou entregando para ti. É meu e eu dou para ti, Cohen. As primícias de tudo que tiver em sua terra, que vão trazer para Deus, pertencerá a ti, e todo dependente teu, em estado de pureza, poderá comê-lo na tua casa. Dependente e parente, a princípio.
toda doação financeira em Israel para ti pertencerá. Pessoa que doa para o templo, existem formas de doar. Uma delas é Herem, uma pessoa diz, estou proibido, esse objeto aqui está proibido para mim, está somente para o uso do santuário, e vai para os Kohanim. Também todo primogênito que abre o ventre dos animais que podem ser oferecidos a Deus, e também o primogênito do homem israelita pertencerá ao Cohen. Porém, você tem aqui um mandamento: aceite o resgate do primogênito do homem. Quer dizer, pertence a ti o nenê primeiro de cada mulher israelita que não teve filhos antes, mas você deve aceitar um resgate e resgatá-lo, aceitar uma outra coisa em troca e devolvê-lo aos seus pais, obviamente. Na verdade, ele não nem sai da mão dos pais. O Cohen exerce o direito, então se dá para ele uma moeda de prata e ele anuncia que ele abre mão do direito. E também o primogênito do animal impuro você deverá resgatar. Isso aqui se trata apenas do primogênito dos burricos. Quando é que faz o resgate? Pidyon Ben, o nome da cerimônia. O resgate acontece a partir da idade de 1 mês. Deverá o israelita dar 5 ciclos de prata no peso do santuário, que pesava 20 gerá, uma moeda. Então são 10, a porção anual meio shekel de doação para o templo. Para resgatar um primogênito são 10 vezes isso. 5 shekalim. Somente os primogênitos de animais puros, o primogênito de um boi, ou de um carneiro, ou de um cabrito, não resgate, eles são santificados e devem ser oferecidos sobre o altar. O sangue será jogado sobre o altar, seu sebo será queimado, e a carne pertencerá ao sacerdote para consumir, mas em estado de santidade. Assim como as oferendas devem ser comidas dentro do templo. Não, aqui não fala dentro do templo. São que nem as oferendas de paz que podem ser levadas para a cidade e podem ser oferecidas para todos os seus dependentes. Ele compara aqui isso aqui com uma doação de peito e coxa direita, que sempre quando um judeu faz um abate de um animal que não é oferenda, deve dar para Cohen uma parte do peito e uma parte do braço direito, dianteiro direito. Isso aqui ele pode comer com seus dependentes em casa, desde que estejam em estado de pureza. Também é um primogênito, a mesma coisa. A carne do animal primogênito puro, depois de oferecer uma parte do sangue e do sebo no altar, a carne comestível vai para a casa do Cohen para comer com sua família. E todas as doações que os israelitas dão para Deus, eu estou repassando a ti, para teus filhos, para tuas filhas, uma lei eterna. Estou firmando contigo uma aliança, que assim como o sal jamais apodrece, assim essa aliança permanecerá para sempre e será revogada diante de Deus, para ti e para tua descendência contigo. E disse Deus a Arão: na terra deles, dos israelitas, você não vai dar uma porção, um território você não terá no meio deles. Eu, Deus, sou tua porção e tua herança no meio dos filhos de Israel. Inclusive no despojo de guerra eles não recebem nada. Quer dizer que o Cohen tem os repasses dos bens dados a Deus, mas ele não tem direito de participar na divisão da terra de Israel e das guerras, está retirado daquela parte. Então tem benefícios que é só para Cohen e tem benefício que é Deus dá. Quando Deus dá, aquilo vai para todos os israelitas e não para o Cohen. Cohen tem uma coisa que Deus deu para ele, que quando os israelitas retornam para Deus alguma coisa, aquilo vai para o Cohen e é como se tivesse dado para Deus. Quer dizer, não é como se está dando para Deus e Deus repassa o direito ao Cohen. Você pode, talvez, não estou vendo isso aqui escrito, mas estou vendo aqui anotando a situação. Quando vem de cima para baixo, vai para os israelitas. Quando vai de baixo para cima, vai para o Cohen. Assim está sendo.
Até aqui a passagem do Romash dessa sexta-feira.